Olá, amigos! Juntos novamente para mais um estudo da lição. E hoje nós vamos falar sobre o destino da serpente. Porém, antes vamos orar. Senhor Deus, ilumine a nossa mente em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vimos ali dos versos 7 a 13 do capítulo 3 do livro de Gênesis o que aconteceu logo após o ser humano tomar a decisão de pecar. Percebe que o Senhor Deus ele vai em busca do ser humano e dá início a uma investigação ou um juízo investigativo. Deus começa a interrogar, ele interroga o ser humano, ele interroga o homem, ele interroga a mulher. E é interessante que quando Deus interroga Adão, então ele tenta se esquivar da culpa, lança a culpa sobre a mulher e por tabela também culpa a Deus. E quando Deus vai à mulher, a mulher também tenta se esquivar, culpando a serpente, dizendo que a serpente a enganou. E é interessante que quando nós chegamos no verso 14, Deus ele não interroga a serpente. Deus ele chega e já coloca a serpente como culpada. Exatamente isso. Logo de cara vemos a serpente sendo amaldiçoada. A serpente foi então condenada a rastejar e a comer pó todos os dias de sua vida. Sabe, é interessante que a serpente é o único ser a ser amaldiçoado nessa narrativa. E claro, percebemos que isso acontece porque, na realidade, ela deu início a todo este drama. Exatamente isso. E também é interessante o fato que percebemos uma reversão da criação com o juízo. Perceba que a criação trouxe vida, apreciação pelo bem e também as bênçãos divinas, as bênçãos de Deus. Já o juízo trouxe a morte, o mal, e vemos ali também as maldições. Que coisa, não é verdade? É interessante que logo após o versículo 14, antes do Senhor declarar ao ser humano, todo o sofrimento que ele iria experimentar, Deus traz à tona uma promessa, uma profecia que daria ao ser humano a esperança de salvação. O versículo 15 do capítulo 3 nós costumamos chamar de proto-evangelho, porque ali está a primeira mensagem de salvação dada à humanidade, a primeira esperança, o primeiro raio de luz que surge depois de o mundo ter sido envolto em densas trevas. Exatamente. Ali está dito assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Sabe, aqui há alguns personagens neste verso. A serpente é uma representação do diabo. A mulher representa a igreja e o descendente da mulher representa Cristo. O fato é que, embora o ser humano tenha pecado, Deus não entregaria o ser humano totalmente ao poder do maligno. Ele colocaria no coração do ser humano a graça, inimizade entre a mulher e o maligno. Vemos também que haveria um conflito, em breve uma luta decisiva entre o descendente da mulher e a descendência da serpente, ou seja, entre Cristo e o diabo. E essa luta, ela aconteceu de fato. E nós veremos em que momento isso aconteceu. O fato é que todo este cenário mostra para nós um grande conflito. Esse grande conflito, de fato, teve início. Teve início primeiramente no céu, e quando o homem pecou, ele agora se instala na terra. Esse grande conflito entre Cristo e o maligno e o povo de Deus. Bom, o ser humano, ele recebe de Deus a promessa de salvação. Embora ele iria experimentar o sofrimento, tanto a mulher quanto o homem, ambos iriam viver o sofrimento de suas consequências. Sofrimento esse que tinha, sim, uma finalidade, é verdade.
A finalidade de o homem experimentar agora, né, com a quebra da aliança, a dor, o sofrimento, era para levá-lo, conduzi-lo ao arrependimento, conduzi-lo para Deus novamente. Por final, a consequência final do ato do ser humano seria a morte, mas havia uma promessa de salvação. Vemos esse grande conflito sendo mais claramente observado em alguns textos no Novo Testamento. É interessante que ali em Romanos capítulo 16, versículo 20, Paulo diz que o Deus de paz esmagaria embaixo dos pés o diabo. Percebe? Muito semelhante ao que nós encontramos aqui. Na realidade é uma descrição dessa promessa de Gênesis 3,15, quando diz que o Senhor iria ferir a cabeça da serpente, a cabeça do maligno. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, Paulo também mostra que a morte de Cristo era necessária para destruir aquele que tem o poder da morte. Exatamente, com a sua morte na cruz, o diabo seria destruído. E de fato, quando Jesus morreu na cruz, Jesus estava sendo ferido no calcanhar, como descreve Gênesis capítulo 3, verso 15. Em contrapartida, ele estava esmagando a cabeça do diabo, dando a ele a condenação, decretando a sua morte. E isso nós vemos, queridos, que este conflito se estenderia até o fim. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz que irou-se o dragão. Quem é o dragão? O diabo. Contra quem? Contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra contra o restante de sua descendência, o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse grande conflito ele vai se estender até o final. O diabo sempre irá perseguir os filhos de Deus, porém Apocalipse capítulo 20, versículo 10 garante para nós que a vitória é total sobre o maligno, vitória que já fora alcançada na cruz do Calvário, pois ali é dito que o diabo ele será lançado dentro do lago de fogo. O mal terá fim, o inimigo foi vencido na cruz e será destruído para sempre. Podemos confiar na promessa de Deus, a promessa de salvação na pessoa do Senhor Jesus. Saiba que Jesus Cristo, ele morreu, mas em sua morte nos concedeu a vitória. Que Deus te abençoe, que o Senhor venha te fortalecer nas promessas de salvação. Forte abraço e até a próxima.